A competição seria realizada nas planícies Walker na região central. Este lugar ficava perto da cidade central, de modo que algumas corporações de larga escala tinham filiais próximas que poderiam enviar recursos e pessoal se algo inesperado surgisse. As habilidades miraculosas dos magos asseguravam que bastavam alguns meses para transformar o coração das planícies Walker em um vasto campo. Antes do início da competição, alguns magos chegaram antes para se estabelecer e fazer negócios. Assim, algumas feiras surgiram nos arredores. Muitas feiras se fundiram, formando uma cidade magus rudimentar. Se esta competição pudesse ser resolvida sem problemas, dado o plano do Conselho de Guerra de torná-la um assunto regular, o local poderia realmente se tornar uma nova cidade de magus, superando inclusive as cidades das outras 4 regiões. Ondas de magos surgiram de todo lugar e encheram a área. Vendo uma cena tão movimentada, Baelin respirou fundo e tirou a capa, e depois apressou-se enquanto corria pela rua. Ele andou rapidamente, e depois de 7 ou 8 voltas, ele chegou na frente de uma residência e bateu. Asterisco caixa. Asterisco a porta moveu-se ligeiramente para formar uma fenda estreita, e um par de olhos protegidos apareceu. Depois de perceber que era Baelin, os olhos desapareceram na escuridão e depois abriram a porta. Baelin se virou de lado e se espremeu, sem deixar a porta se abrir completamente. Era uma pequena sala no interior. A lamparina produzia uma luz amarela fraca e tremeluzente, enquanto Aaron, Vinas e Mênfis esperavam em silêncio. Mênfis estava no pior estado. Não só havia muitas ataduras negras ao seu redor, como se ele fosse parecido com uma múmia, suas orelhas tinham sido perfuradas com uma unha grande, revelando um grande buraco. Ei! Quando posso me livrar dessa aparência esquisita? Mênfis levantou as mãos com ataduras em volta deles, parecendo uma múmia enquanto protestava. Como um ex-membro da nobreza, ele não suportava ser discreto. Baelin franziu as sobrancelhas enquanto explicava. Espere um pouco mais. Este local está sendo monitorado usando formações de magia de detecção de aura da linhagem sanguínea. Mesmo que você esteja se aliando aos humanos atualmente, não podemos deixar transparecer o fato de que você é um elfo negro. Vinas lançou um olhar a Mênfis. Não se incomode com ele. Ele só foi contido e quer sair para respirar um pouco de ar fresco. Meu senhor, como está a situação lá fora? Aaron fez um gesto para mostrar que ele estava ouvindo. Há muitos magos reunidos aqui. Não consegui encontrar Longbottom e os outros, por isso é muito provável que ele tenha modificado sua aparência ou esteja escondido. Baelin sorriu ironicamente. Parece que só podemos pegá-los durante a competição. Concorrência? Quer dizer que você está planejando entrar na competição genial dos magos? Aaron entendeu rapidamente. Sim, está certo. Tenho apenas 30 anos e Bilbo Osters é considerado um ramo dos antigos magos. Nesse caso, eu conheço as qualificações para entrar. Baelin riu. Só na competição terei a chance de conhecer Longbottom e persuadi-lo a voltar, resmungou Baelin. Vinas e Aaron, que sabiam que esse filho da falta de idealismo do destino estava se dando a conhecer novamente, só podiam suspirar. Honestamente falando, esse filho do destino era basicamente perfeito, mas sua falha estava em sua bondade. Em Twiligit Zone, a bondade era a única coisa que não se podia ter. Mais cedo ou mais tarde, Baelin pagaria o preço por isso. Aaron e Vinas trocaram um olhar, como se tivessem tomado alguma decisão. Baelin estava totalmente alheio a isso, ainda suspirando por Longbottom. Em suas memórias, Longbottom sempre foi um bom menino. O que tinha acontecido? No ponto de registro, um magus pálido mortal em vestes verdes saiu. Leilin, Baelin, eu estou aqui. A aparência de Longbottom sofrerá uma grande mudança. Sua força espiritual tinha sido suprimida até que era de um magus semi-convertido. Nas planícies Walker, esse nível de força era considerado, na melhor das hipóteses, medíocre e não chamativo. Era desconhecido os métodos que ele usou para passar pelos feitiços de detecção no ponto de registro. O jovem olhou para o centro da área de competição. Ódio, euforia e uma luta emocional, tudo brilhou por sua expressão, antes que eles desaparecessem.
Ele rapidamente pegou o casaco e usou o capuz para esconder o rosto, desaparecendo na multidão. Lei Lin poderia algum que sentido a chegada dessas pessoas, mas ele não poderia ser incomodado com eles atualmente. Ele estava em seu laboratório pessoal, um tubo de ensaio vazio ao lado dele. Fios de líquido preto ainda estavam se contorcendo na boca do tubo, produzindo leves sons sibilantes. A poção de sopro da serpente gigante. Foi o fruto do seu trabalho, formado a partir de 10 anos de estudo, e com a ajuda dos corações de Fendix dos fiéis da Terra, ele finalmente conseguiu fazê-lo. Lei Lin ficou verde depois de ingeri-lo, sua aura escura e instável. Essa situação continuou por uma noite inteira antes de ele se recuperar. Lei Lin olhou para sua condição. Lei Lin Farlier. Rank 2 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força, 22,5, Agilidade, 16,3, Vitalidade, 31,1, Força Espiritual, 145,5, Poder Mágico, 145, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, ponto. Uma poção de sopro da serpente gigante padrão pode aumentar minha força espiritual em 10 pontos, e os outros atributos também aumentam também. Não é ruim. Com base nessa taxa, depois de tomar 5 poções padrão de bafo de serpente gigante, satisfarei os requisitos de força espiritual. Lei Lin olhou para os números, seus olhos brilhando. A poção da sopa da serpente gigante foi o culminar do seu trabalho árduo nestes 10 anos. Com o antigo posto de 2 reis magos da Zona do Crepúsculo como a base, ele foi capaz de criar uma poção de força espiritual adequada para os feiticeiros. Com a ajuda desta poção, ele estava confiante de que os cerca de 200 anos dados pelo Chip AI poderiam ser encurtados. Os requisitos para se tornar um magus de nível 3 é aumentar a força espiritual até a marca dos 200 e depois solidificá-la completamente. Estes eram os 2 requisitos para os magos avançarem, e nenhum deles poderia ser ignorado. Bruxos também tinham requisitos específicos relativos à sua linhagem. Lei Lin riu, levantando a mão. Um fio de força espiritual prata brilhante saiu de entre as sobrancelhas. Como uma cobra travessa, ela se contorcia entre os dedos. Embora fosse tão fino quanto um fio de cabelo, esse fio continha uma energia imensa. A força espiritual solidificada de um magus de nível 2 era algo que magos de baixo escalão eram incapazes de compreender. Todas as forças espirituais que não atingiram este nível seriam esmagadas em um choque direto. Assim, os magos de nível 2 eram geralmente capazes de esmagar oponentes de baixa classificação. Esta também foi uma das razões pelas quais os magos de nível 2 poderiam liderar. Entre os magos de nível 2, para avaliar a extensão da solidificação da força espiritual, é preciso observar a profundidade da cor prateada. Lei Lin murmurou. Depois de reunir várias técnicas de meditação de alto grau e com as simulações do AI Chip, ele foi extremamente claro sobre o que ele deveria fazer para avançar. No estágio inicial de solidificação, a força espiritual é uma prata clara. No estágio intermediário, ele se tornará mais concentrado e se tornará branco prateado. No pico da força espiritual solidificada, será uma prata brilhante. Depois de referir-se a inúmeras outras técnicas de meditação, Lei Lin ampliara suas perspectivas e progrediu rapidamente em seu próprio ritmo. Ele sorriu levemente enquanto observava a força espiritual de prata clara em suas mãos e produziu um pensamento. Esta brilhante força espiritual de prata dançou no ar, atraindo partículas de energia de vários elementos e formou modelos de feitiços de várias formas, e depois desapareceu entre as sobrancelhas de Lei Lin. Eu completei todo o meu trabalho de casa sobre a solidificação da força espiritual e minha manipulação alcançou o pico. Lei Lin avaliou sua própria força. Ao longo de 10 anos se estabelecendo e trabalhando para o nível 3, ele havia acumulado muito. Ele até tocará a fronteira do posto 3, e até mesmo Logan, o protetor do Oriente, não estava mais em sua mira. Com a minha força atual, eu sou provavelmente o mais adiantado entre os magos da segunda divisão. Com o bônus da minha linhagem, eu sou basicamente inigualável na classificação 2. Com a ajuda do AI Chip, Lei Lin estava muito confiante em sua força. Mas ainda há caminhos a percorrer antes que eu possa lidar com a classificação de 3 reis magos. Neste ponto,
Os que são capazes de causar medo a Leylin eram apenas Ania, a Imperatriz Élfica Escura, a guardiã do reino, e os poucos remanescentes tinham 3 reis magos. Não importa o que seja, essa competição está ligada ao meu próprio progresso, assim como minhas escolhas e conjecturas sobre o destino. Deve proceder sem problemas, mesmo que um magus de nível 3 tentasse impedi-lo. Leylin se decidiu, os olhos brilhando. Asterisco estrondo. 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 Estrondo, asterisco mogos de artifício multicoloridos explodiram no ar, várias luzes mágicas e borlas formando lindas imagens no céu. A competição de gênios magos realizada na região central havia começado magnificamente. A área de competição era semelhante ao antigo Coliseu romano. Com o apoio da magia, esta construção foi muito maior que a antiga romana. Era grande o suficiente para conter dezenas de milhares de magos. No coração do Coliseu, dezenas de arenas individuais foram criadas. Os jovens magos que estavam participando primeiro começariam com as rodadas de eliminação. Que chato! Leylin e os outros 8 magos da segunda posição sentaram-se na plataforma que tinha os melhores assentos, fazendo seus trabalhos como juízes. Embora Leylin estivesse sentado aqui, há muito tempo ele se irritara com o discurso do anfitrião. A única razão pela qual ele ainda estava sentado aqui era porque ele estava se forçando a fazê-lo. Quanto aos outros poucos juízes de segundo escalão, pareciam igualmente entediados. As batalhas no começo normalmente não eram muito intensas. Os magos eram de baixa categoria e a maioria era acólita de nível 3. Com uma competição desse nível, era mais do que suficiente para o pico de um magi vigiá-los. Por isso, Leylin e os outros estavam entediados até a morte.